Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. São Pio de Pietrelcina, intercedei por nós. Olá, caríssimo, paz e bem, Deus abençoe. Que alegria ter você conosco. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. Meus irmãos, nós precisamos entender que quando nós somos batizados, nós tivemos uma experiência com o próprio Deus e ali ficamos cheios do Espírito Santo. Semelhante dos apóstolos. Se a gente for olhar, de fato, a vida dos apóstolos após Pentecoste, você percebe que a vida deles mudaram. Por quê? Porque eles tiveram uma experiência com Jesus. Eles ficaram cheios. Eles receberam um Paráclito, o Consolador. Algo mudou a vida, mudou o coração, mudou a forma de agir, mudou a forma de pensar. Não era mais um Pedro velho, não. Era um Pedro corajoso. Antes do Espírito Santo, era um Pedro medroso. Mas tudo mudou após o batismo do Espírito Santo. E isso tem que acontecer com você e comigo, meu irmão. Nós não podemos ser mais o mesmo. Antes do batismo, pós-batismo, tem que ter um diferencial em mim e você. Porque o Espírito Santo, quando entra na nossa vida, ele nos modela. A nossa vida totalmente é transformada. A minha vida não é mais a mesma. A sua vida não é mais a mesma. Então, você entenda, o Espírito Santo, quando ele entra na nossa vida, quando eu e você damos liberdade, a nossa vida não é mais a mesma. Mas entenda uma coisa. Para o Espírito Santo entrar na sua vida, na minha vida, precisa em mim e você dar ele liberdade. Ele entrar e fazer morada na sua vida, na sua história, em todos da sua casa. Você precisa dar ele liberdade, começar a renunciar tudo aquilo que é mundano, vício, caráter, defeito, comportamento, manias. Então tudo isso é aniquilado, é anulado, e ele te encarga de dons e virtudes. Talvez você possa falar assim, mas Duênio, eu sou batizado, mas eu continuo sendo o mesmo. É porque você não deu liberdade para o Espírito Santo. Porque quando o Espírito Santo ele entra na nossa vida, ele muda. Da água por vinho. Ah, Duênio, mas eu conheço alguém que foi batizado. Não, meu irmão. Ele recebeu o sacramento. Só que até hoje, ele não deixou o Espírito Santo entrar na vida dele. Entende? Aí eu conheço pessoas da igreja, Duênio, que mente. Eu te respondo. É porque ele não deu liberdade, Espírito Santo. Eu conheço gente da igreja católica que é enganador, trapaceiro. É porque não deu liberdade. Entende? Porque quando eu me abro à glória de Deus e nós submetemos ao senhorio do Senhor Jesus, a minha vida é mudada. Totalmente, da água pro vinho. Olha Pedrão, um homem medroso, antes do Espírito Santo, quis voltar para a vida velha, a pescar. Entende? Então quando você vai olhar para a atitude de Padre Pio, São Pio, você percebe, ele renunciou. Só que a renúncia foi porque ele deu liberdade ao Espírito Santo. Entende? Então essa liberdade eu e você temos que dar. Entende? Então tem coisas, o Espírito Santo, quando ele entra na nossa vida, ele vai colocar tudo em ordem. E você vai se tornar um homem seleto, uma mulher seleta. Nem todo local você vai frequentar, nem todo tipo de música você vai ouvir, nem todo tipo de roupa você vai vestir. Por quê? Porque você é cheio do Espírito Santo de Deus. Você não fala mais palavras de duplo sentido. Entende? Você é um
batizado. Você é um católico. Você está cheio do Espírito Santo de Deus. Eu vi uma atitude de uma irmã que eu fiquei meio assim, assustado. E eu fui falar com ela. Veja bem. Ela estava em um local e uma mulher disse pra ela assim: você engordou, você tá gorda. Olha o vestido como tá no seu corpo. Ela começou a chorar. E depois eu fiquei sabendo que ela ia suicidar por causa desse comentário. Veja, uma pessoa cheia do Espírito Santo vai ter discernimento, vai de fato entender esse detalhe. Entende? Então, nós precisamos entender uma coisa: uma pessoa cheia do Espírito Santo, quando houve um comentário, mesmo que vai nos ridicularizar, criticar, nos diminuir, nós vamos entender que aquele comentário, se for uma verdade, ele não foi feliz com o comentário. Mas eu, como uma pessoa cheia do Espírito Santo, vou filtrar. Isso vai me ajudar ou vai me prejudicar? Se vai me prejudicar, entra no ouvido e sai no outro. Entende? Aí eu cheguei pra ela e falei assim: minha irmã, deixa eu dizer uma coisa. Você está sentindo com o corpo cheio? Ela: não. Você está sentindo bem? Ela: tô. Eu falei: por que você chorou? É do jeito que ele disse. Do jeito que ela me disse. Aí eu disse pra ela: você lembra das profecias de Deus pra sua vida? Ela lembra. Eu falei: fala uma aí. Ela não falou nenhuma. Ah, são tantas. Você sabe, tem muito tempo que Deus falou comigo. Eu falei: mas me fala. O que acontece? Muitas das vezes eu e você estamos fazendo isso. Damos mais credibilidade com coisas ruins do que com a profecia que vem de Deus. Teve um dia que um pessoal da pastoral ou movimento estava se reunindo e eles não chegavam a um consenso, quase que começaram a brigar em uma reunião. Aí eu pergunto: todos estão cheios do Espírito Santo? Não. E por que não chega em um consenso, em um diálogo? Entende? Você tá entendendo? Então, se todos nós somos batizados, por que tem essa briga, essa discussão? Entende? Eu e você precisamos parar, pensar e refletir nisso. Entende, meu irmão? Entende, minha irmã? E nós precisamos ser sinceros com isso. Nós precisamos ser muito sinceros. Eu fico vendo assim, em uma casa, eles se reúnem pra almoçar, um churrasco, jantar. E no meio desse almoço alguém faz um comentário e logo tá tudo brigando. E toda essa família comunga da Eucaristia, vai na missa, participa da pastoral, movimento. Aí eu pergunto: ué, vocês não comungam com Jesus? Vocês é filho de Deus ou filho do capeta? Você está cheio de Deus ou do demônio que você está querendo brigar? Então, se nós estamos todos cheios do Espírito Santo, a nossa atitude é diferente. A nossa brincadeira é diferente. A nossa forma de agir, de pensar é diferente. Nós somos coerentes com o Evangelho, coerentes com a Bíblia, coerentes com a Sagrada Escritura, meu irmão. Entende? E só se você fosse o único, e alguém que fez a brincadeira com você que é católico, e quem fez não é católico, você vai o quê? Você vai saber se comportar bem, porque você é cheio do Espírito Santo de Deus. Você não é cheio do capeta. Entende? Então você tá com esse pavio muito curto.
Entende? Eu não levo desaforo para casa. Jesus disse: se bater na minha face direita, da esquerda. Entende? Então você tá virando uma pessoa briguenta. A pessoa que é cheia do Espírito Santo é mansa, cheia de ternura, docilidade, benevolência, caridosa, obediente, honesta. Entende? Cheio do Espírito Santo, dá conselhos, mas é bom, não é mal. Tem temor, é piedosa, tem o dom da fortaleza, da inteligência, sabedoria. Entende? Então os dons nos santificam e nós iremos santificar o outro. Só que você olha para a pessoa que é da igreja e a pessoa que não vai na igreja, infelizmente a mesma atitude. Fala as mesmas palavras, frequenta os mesmos locais, ouve a mesma música, tem as mesmas atitudes que as pessoas que não vão na igreja. Você vai na casa da pessoa que diz que vai na igreja, que é católico, que comunga Jesus da Eucaristia. Você percebe que a casa dele é um pé de guerra. Caridade? Não pode nem falar. Generosidade? Não pode nem falar. Entende? Nós precisamos mudar o nosso comportamento, mudar a nossa forma de pensar, a nossa forma de agir, meu irmão. Nós temos que testemunhar que recebemos o Espírito Santo, que somos batizados, que somos católicos. As pessoas, ao nos olhar para nós, precisam reconhecer Cristo. Mas as pessoas precisam olhar e dizer assim: tem algo diferente em um Enio. Algo diferente. Não é que você é tolo ou tola. Não é isso. Mas que você tem uma luz, você vai brilhar. Entende? Você sabe resolver todos os problemas, cheio de ternura, docilidade. Você não é agressivo. Você não precisa diminuir. Você não precisa ridicularizar. Você não precisa apontar. Você não precisa discriminar, ter preconceito. Falar palavras de baixo calão. Se colocar como coitado, como uma vítima. Porque quem é batizado, quem teve uma experiência com Jesus, é diferente, age diferente. Entende? Quantas vezes eu vejo católicos que vai ter o esporte, o futebol, aí você vê ele jogando bola, tá falando palavras de baixo calão, tá xingando, tá falando palavrão. E eu te pergunto, essas palavras podem estar na boca de católico? Não pode. E você diz que reza? E você diz que comunga Jesus? Você diz que conhece Jesus? E você diz que teve uma experiência com Jesus? Que experiência é essa? Então eu e você precisamos rever tudo isso, meu irmão. Porque se eu sou cheio do Espírito Santo, eu acho que você não é cheio do Espírito Santo, não. Porque essas atitudes não é a atitude que Padre Pio ia ter. Não é essa atitude que Nossa Senhora ia ter. São José, São Miguel, São Gabriel, São Rafael. Mas, meus irmãos, vejam a situação. Algo que a gente precisa aqui analisar. Uma coisa muito importante. Porque alguém falou alguma coisa com você, você agora tá de mal. Você não perdoa. Você guarda essa mágoa. E eu te pergunto, essa atitude de um católico? Não, não é. E você quer que eu chegue com essa cara fechada? Ainda você não sabe o que fizeram comigo. Não importa. Jesus vai perdoar 70 vezes 7. Conheceis a verdade, e a verdade vos libertará. Quando eu tenho uma experiência com Jesus, a minha vida muda. A minha vida transforma.
Antes de Jesus, pós Jesus. É uma decisão que eu tenho, que eu busco a tomar, a servir e seguir. Então eu e você precisamos, a partir de hoje, nos submeter ao Espírito Santo de Deus, que pode, que irá fazer infinitamente mais em nossas vidas. E para isso, meus irmãos e minhas irmãs, cada um de nós precisamos rever. Ah, eu nasci assim, vou morrer assim. O que que tem? Meus irmãos, nós precisamos nos comportar como cristão, como católico. Lembre-se disso. Nós precisamos tudo, meu irmão, tudo. Todo esse cara cheio do Espírito Santo de Deus. A nossa forma até de se alimentar, de comer, a nossa forma de tudo. E Deus, Ele tem olhado para isso. Deus tem visto tudo isso. E Deus, por excelência, Ele tem de fato olhado para isso. Meus irmãos, eu não sei de que você está cheio, mas que nós possamos ficar cheios do Espírito Santo, jamais de nós mesmos. Jamais guardar mágoa, ódio, rancor. Quantos de nós somos rancorosos? Quantos de nós guardamos mágoa, ressentimento? Ah, me falaram isso, me disseram isso. Eu tenho uma raiva de fulano. Eu tenho uma raiva de Beltrano. E eu te pergunto, Jesus disse o que para mim e para você? Então, se eu sou cheio do Espírito Santo, eu não sou cheio de mágoa. Eu não sou cheio de raiva, de ira. Meus irmãos, Jesus diz: ide por todo canto e pregai o Evangelho. Jesus não disse: vai levar a briga, a divisão, a separação. Não, pregai o Evangelho. Pregai o Evangelho. O Evangelho é boa nova. Então aquele que teve a experiência com Jesus é diferente. Entende? E nós precisamos rever tudo isso, meus irmãos. Jesus olha para você, o seu vizinho olha para você, todos ao redor têm olhado para você. Que nós possamos rever tudo isso. Não amanhã, mas hoje. Não empurrar as coisas pela barriga. Não seja um católico hipócrita. Não seja. Mas que eu e você possamos ser aquilo que Deus quer para nossas vidas. Que eu e você possamos pensar, refletir, tudo isso. Quais as atitudes nós estamos tendo? Todos estão cheios do Espírito Santo de Deus. Entende? As pessoas vão dizer: não é você que estava na igreja? Não era você que estava na missa? Não é você que estava na pastoral, movimento? Não é você que participa daquele grupo? Imagine só pessoas falarem isso com você. O que você irá responder? O que você irá falar? Entende, meu irmão? Entende, minha irmã? Eu te pergunto. O que nós iremos falar e dizer? E todos ficaram cheios do Espírito Santo de Deus. Lembre-se de uma coisa: onde você for, onde você estiver, tem que testemunhar Cristo ressuscitado, Cristo que está no meio de nós. Amém. Nós agora vamos ler um relato, retirar nosso próprio site. Preste atenção nesse relato que vamos ler a partir de agora, por favor.
Aprenda com Padre Pio como agradar ao Senhor. Certa vez o comediante Carlo Campanini desabafou: como posso orgulhar-me de pertencer à sua família espiritual, se cada noite preciso rebocar a cara e trabalhar como palhaço no palco? Filho, respondeu sorrindo o padre, neste mundo cada um faz papel de palhaço no lugar que Deus lhe designou. Basta lembrar-se que Deus está presente, e então cada coisa adquire seu sentido. Ouça esta: houve um malabarista que foi ser frade. Como era de inteligência curta, não conseguia aprender os cantos e as orações da comunidade. Então, quando a igreja estava deserta, lá ia ele louvar Nossa Senhora do único jeito que ele sabia, dando pulos e fazendo piruetas diante da imagem. Mas teve a desgraça de um dia ser surpreendido por um confrade, que correu a contar o caso ao superior. Esse, antes de agir, quis certificar-se de quanto havia de verdade naquilo, e escondeu-se atrás de uma coluna para espiá-lo. Qual não foi, porém, sua surpresa ao ver a estátua de Nossa Senhora sorrindo gostosamente e o menino Jesus batendo palminhas, feliz pelas proezas do malabarista vestido de frade. Como vê, o frade mais ignorante da comunidade oferecia à rainha do céu suas únicas qualidades, e elas aceitava com alegria. Livro Padre Pio, o Santo do Terceiro Milênio, Olivo Sesca, páginas 268.